Queridos amigos, queridas amigas, este é o nosso estudo semanal sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Continuamos a estudar o capítulo 28 da obra, a coletânea de preces espíritas. Já começamos a estudar as preces por outrem. São preces de intercessão que podemos fazer por outras pessoas. Estudaremos agora, portanto, mais um item desse tópico, né? Preces por outrem. Vamos estudar a ação de graças por um benefício concedido a outrem. Ainda seguindo aquela lógica do Evangelho segundo o Espiritismo. No item anterior, nós vimos os pedidos que podemos fazer por alguém que esteja em aflição. Agora, nós aprendemos a agradecer pelos benefícios concedidos a alguém que está em aflição pelas nossas preces, através de nossas preces. Muito bem, nós temos dentro desse item os subitens 44 e 45, compostos por 3 parágrafos que formam aqui essa prece de ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa. Então vamos lá. Prefácio. Quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que o não haja solicitado por meio da prece. Então aqui eu vou começar pelo final do parágrafo aqui, pelo final da frase, porque aqui é, a gente tem essa ideia de continuidade, né, com a prece anterior, mas Kardec deixa uma ressalva aqui no prefácio. Ele diz assim: olha, essa prece de ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa pode ser realizada mesmo que o benefício não tenha vindo por causa da nossa prece. Então, não é apenas quando a gente fez prece pela outra pessoa e ela conseguiu o benefício que ela queria que a gente agradece. Não, a gente pode agradecer em qualquer circunstância. Bom, voltando ao começo agora. Uma pessoa que não se acha dominada pelo egoísmo, portanto, existe um critério para a gente perceber quando é que a gente não está sendo egoísta diante da vida. Que critério é esse? Está na sequência aqui, ó. Quando a gente sente alegria com o bem que acontece para outra pessoa. E isso, para a gente, é muito sério. É muito importante a gente começar a perceber esse nosso comportamento. Nós somos capazes de sentir alegria quando outra pessoa recebe um bem qualquer? Quando outra pessoa é felicitada por algo na sua vida? A gente consegue ficar alegre com isso? Com as pessoas que a gente ama, é comum que a gente se alegre, né? Quando a pessoa está feliz, a gente fica feliz. Prestemos muita atenção, porque não é só nesse tipo de relacionamento que a gente mede o nosso grau de egoísmo. Porque se é com algum desconhecido, como que a gente fica? A gente sente uma pontinha de inveja, de ciúme? Se é com um inimigo, uma pessoa que falou mal da gente, uma pessoa que nos prejudicou, e de repente a gente descobre que aquela pessoa ganhou na loteria. Como é que a gente fica, né? Ao saber que uma pessoa que nos persegue recebe uma benesse da vida. Uma benesse qualquer, eu me referi agora a uma benesse material, né? Mas pode ser uma benesse qualquer. Como é que a gente reage a isso? É importante a gente prestar atenção nesse tipo de comportamento, porque ele denota em nós egoísmo, quando a gente não consegue ficar feliz com o bem-estar do outro, com a felicidade do outro. Seja ele quem for, seja ele uma pessoa querida, uma desconhecida ou mesmo um inimigo. Bom, ficar feliz com o bem que o outro recebe é indício em nós de que nós estamos propensos ao altruísmo, de que vemos as outras pessoas também. Reconhecemos no outro um ser humano igual a nós. É indício de empatia. Cuidado, porque a simples indiferença já é sinal de egoísmo. Se chegarmos então à raiva, à inveja, aí a gente vai perceber que a gente tem graus maiores ainda de egoísmo, porque a gente não está satisfeito com o bem-estar do outro. Queríamos que o bem-estar fosse nosso, né? Então, se a gente recebe a notícia de que alguém está muito feliz, está muito bem,
A indiferença já é sinal de um pouquinho de egoísmo. Deveríamos nos alegrar pelo bem-estar do outro. Bom, então aqui é orientação geral, né, do prefácio dessa prece e uma orientação muito profunda, uma orientação extremamente útil para as nossas vidas, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que temos que combater em nós o orgulho e o egoísmo. Olha aqui um critério maravilhoso para a gente conhecer e para a gente reconhecer se estamos sendo egoístas ou não. Então, vamos reler a frase só para a gente deixar bem gravada? Quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que não o haja solicitado por meio da prece. Vamos lá, a prece agora que a gente faz para agradecer, né, a Deus, né, uma ação de graças pelo benefício concedido a outra pessoa. Prece, parágrafo 2. Meu Deus, se bendito pela felicidade que adveio a dizer o nome da pessoa aqui, né? Ser bendito pela felicidade que adveio a fulano ou a fulana. Primeira coisa da prece, bendiz a Deus, porque o outro é feliz. Louvado seja o Senhor, porque outra pessoa é feliz. Depois conversa com os bons espíritos. Bons espíritos, fazei que nisso ele ou ela veja um efeito da bondade de Deus. Aos bons espíritos, o pedido é o seguinte: que essa pessoa veja nessa benesse que ela conquistou o efeito da bondade de Deus. Olha só que interessante isso, né? Para que a pessoa tenha fé, para que a pessoa se ligue espiritualmente àquela sua benesse. É preciso tirar o proveito espiritual do benefício e não somente o efeito material. A gente vai entender um pouquinho melhor isso agora mesmo na sequência, olha só. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe a lembrança de fazer o bom uso dele e de não se envaidecer. Muitas passagens do Evangelho podem parecer estranhas para a gente. Essa daqui é uma delas. Como é que um bem pode ser uma prova? Como é que um benefício pode ser uma prova? Como é que uma felicidade pode ser uma prova? Mas de diversas formas pode ser prova. Vamos pensar no nosso corpo físico. Uma pessoa que estava doente e que agora restitui plenamente a sua saúde. Isso pode ser uma prova, ou mesmo que ela nasça com a saúde perfeita. Esse simples fato pode ser uma prova para a pessoa, porque ela estando com a sua saúde perfeita, ela tem um grau de ação muito maior diante da vida. Então ela pode escolher caminhos que podem ser para ela caminhos bons ou caminhos não tão bons. Se a pessoa tem a saúde perfeita, ela pode escolher caminhos perigosos na sua existência. Ela pode escolher caminhos viciosos. Ela pode escolher caminhos que a levam por situações de extremo egoísmo. Então vejam que o bem-estar, a benesse, que o grau de ação aumentado em relação à existência pode ser uma prova para a pessoa. Ela pode receber em termos materiais, receber uma grande fortuna. Então, novamente, se perder por caminhos de egoísmo e de vício. Ela pode se unir com a pessoa que ela desejou, com a qual ela desejou união a vida toda. Isso pode envaidecê-la. Isso pode torná-la uma pessoa muito ciumenta. Veja que uma benesse no primeiro momento pode ser motivo de grande alegria, mas ela pode ser uma prova para a pessoa. Ela está sendo provada como é que ela age diante daquele benefício que ela recebeu. E isso, né, é muito sério para nós espíritas, né? Porque a gente sabe que a gente sofre as consequências do uso do nosso livre-arbítrio. Então, por isso que eles dizem aqui, ó, bons espíritos, façam com que essa pessoa primeiro veja nesse benefício efeito da bondade de Deus, que é para se ligar espiritualmente. Ver o efeito espiritual que isso tem, não só o efeito material, não só a possibilidade material, mas a possibilidade espiritual, a utilidade espiritual.
Qual é a educação espiritual que eu preciso ter diante dessa situação, diante desse benefício, né? Então, que ela faça bom uso para que ela não se envaideça, como a gente disse agora há pouco, a fim de que esse bem não redunde de futuro em prejuízo seu, porque se de usar, né, de forma equivocada isso, vai ter problemas no futuro. Terceiro e último parágrafo. Agora, né, que a gente agradeceu a Deus e pediu orientação para a pessoa, agora vem uma orientação para a gente no final da prece. Kardec não poderia esquecer de forma alguma, né? A ti, bom gênio que me proteges. A você, anjo da guarda. Estou conversando com o meu anjo da guarda aqui. E desejas a minha felicidade. Peço afastes do meu coração todo sentimento de inveja ou de ciúme. Pronto, né? Fiz a prece, agradeci a Deus. Já sei que não preciso ter inveja nem ciúme, porque a benesse que o outro recebe é por mérito, é porque Deus é justo e ele merece receber aquilo. Ou é por uma prova que ele precisa passar. E por que que eu vou ter inveja disso? De algo que o outro conquistou por seus próprios esforços? Ou porque ele recebeu por necessidade das mãos de Deus? Inveja nenhuma, ciúme algum, né? A cada filho, Deus dá aquilo que ele necessita. E justamente para nós essa seja talvez uma prova. Perceber a felicidade do outro e ficar feliz com a felicidade do outro, combatendo em nós mesmos o orgulho, combatendo em nós mesmos a inveja, combatendo em nós mesmos o ciúme. Agradecer por si mesmo é nobre, agradecer pelo outro é sublime. Que nós possamos fazer esse treinamento dia após dia para com todas as pessoas, né? Pessoas mais felizes são pessoas com as quais nós nos relacionamos mais facilmente. Que Deus nos abençoe a todos, para que todos nós estejamos felizes a maior parte do tempo possível para espíritos do nosso grau evolutivo, não é? Queridos amigos e amigas, deixo como sempre o meu agradecimento mais uma vez e o fraterno abraço com o convite para continuarmos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Até logo mais.